Glória a Deus. O microfone está alto. Graças a Deus estamos aqui mais um dia na casa do Senhor para louvar, adorar, bendizer o nome do Senhor Jesus e aprender da palavra de Deus. Eu cumprimento toda a igreja com a paz do Senhor. Amém? Vamos ficar de pé, vamos fazer uma oração para iniciarmos nosso culto. Senhor Deus, Pai, Todo-Poderoso, Eterno, Criador, Deus de amor, Deus da minha alma, te adoro, Senhor, porque Tu és santo, Tu és verdadeiro e é o único digno de receber toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Senhor, te agradeço por mais este dia, por mais uma oportunidade de estar na sua casa, te agradeço pela vida de todos que estão aqui presentes, que o Senhor proteja todos aqueles que estiverem a caminho da sua casa. Abençoa também os irmãos que estão assistindo conosco, cultuando através da internet, que o Senhor manifeste do seu poder a eles da mesma forma que o Senhor está presente aqui em nosso meio. Abençoa os hinos, abençoa todos os versículos que forem lidos aqui, abençoa o pastor Júlio, que irá dar o ensino da palavra. Seja conosco, é o que eu te peço, Senhor, e te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Os hinos da harpa com a irmã Carol. Eu saúdo os irmãos com a paz do Senhor, amém? Vamos louvar a Deus nessa noite, alegremente, com os hinos da harpa cristã, o hino de número 344. Entre os lírios, no meio dos vales, está um amigo que é caro pra mim. Quero segui-lo, isento dos males, vê-lo no céu com os anjos sem fim. Meu Salvador Jesus, ó Filho do bom Deus, graças por tua luz, que veio dos céus, por mim provaste a cruz, por mim morreste, Jesus. Hoje te busco, ó, vem revelar-me luz divina, onde estás, meu Jesus? Com teu rebanho, vem já levar-me para o rio que vida produz. Meu Salvador Jesus, ó Filho do bom Deus, graças por tua luz, que veio dos céus, por mim provaste a cruz, por mim morreste, Jesus. Ouve-me agora, Jesus muito amado, deixa-me teu grande amor desfrutar. Não mais me escondas teu rosto adorado, pois me chamaste pra me libertar. Meu Salvador Jesus, ó Filho do bom Deus, graças por tua luz, que veio dos céus, por mim provaste a cruz, por mim morreste, Jesus. A voz de Cristo é pra mim mais preciosa
que a voz dos anjos e do sol a luz. Não tem o brilho da face radiosa quando sorri meu amado Jesus, meu Salvador Jesus. Ó Filho do bom Deus, graças por tua luz que veio dos céus, por mim provaste a cruz, por mim morreste, Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Vamos louvar o Senhor com o hino de número 107. Firme nas promessas do meu Salvador, cantarei louvores ao meu Criador. Fico na dispensação do seu amor, firme nas promessas de Jesus. Firme, firme, firme nas promessas de Jesus, oh Cristo. Firme, firme, sim, firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas, hei de não falhar. Quando as tempestades vêm me assolar, pelo verbo vivo hei de batalhar. Firme nas promessas de Jesus. Firme, firme, firme nas promessas de Jesus, oh Cristo. Firme, firme, sim, firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas, sempre vejo assim purificação no sangue para mim. Plena liberdade em Jesus sem fim. Firme nas promessas de Jesus. Firme, firme, firme nas promessas de Jesus, oh Cristo. Firme, firme, sim, firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas do Senhor Jesus, em amor ligado com a sua cruz. Cada dia mais alegro-me na luz, firme nas promessas de Jesus. Firme, firme, firme nas promessas de Jesus, oh Cristo. Firme, firme, sim, firme nas promessas de Jesus. Glória a Deus, aleluia. Vamos louvar o Senhor com o hino de número 39. Bendito seja o Cordeiro que na cruz por nós padeceu. Bendito seja o seu sangue que por nós ali ele verteu.
ser teu. Eis neste sangue lavado, com roupas que tão alvas são, os pecadores remidos que perante o seu Deus já estão. Alvo mais que a neve, alvo mais que a neve, se neste sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Quão espinhosa a coroa que Jesus por nós suportou. Oh, quão profundas as chagas que nos provam quanto Ele amou. Eis nestas chagas pureza para o maior pecador, pois que mais alvo que a neve, o teu sangue nos torna, Senhor. Alvo mais que a neve, alvo mais que a neve, se neste sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Se nós a ti confessarmos e seguirmos a tua luz, tu não somente perdoas, purificas também, ó Jesus. Sim, e de todo pecado, que maravilha de amor, pois que mais alvo que a neve, o teu sangue nos torna, Senhor. Alvo mais que a neve, alvo mais que a neve, se neste sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Amém. Esse louvor não estava separado, que eu separei hoje à tarde com o Glauco, mas a Cris falou, você canta? Então, o Senhor sabe de todas as coisas, né, irmãos? Quem estiver nos assistindo e os irmãos que estão aqui presentes, o Senhor, Ele perdoa os nossos pecados e Ele nos torna mais alvo que a neve. Amém? Glória a Deus. Agradeço a oportunidade. Glória ao nome de Jesus. Só através dele que nós somos alvos mais que a neve. Porque ele é o único que pode perdoar nossos pecados. Não existe outro que possa perdoar pecado. Outro pode te oferecer qualquer coisa. Mas como diz, né, a passagem, o que é mais fácil? Falar, levanta-te e anda-te, ou perdoados estão seus pecados. E o único que tem este poder, ele está aqui entre nós. Eu sinto a presença dele. Glorificado é o nome de Jesus. Vamos ouvir, fazer a leitura introdutória com a irmã Cristiane. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. A leitura introdutória hoje é em Hebreus, capítulo 10, do versículo 19
ao versículo 25. A minha Bíblia é um pouco diferente e eu não consigo ler lá, então, tá? Portanto, irmãos, temos plena confiança para entrar no lugar santíssimo pelo sangue de Jesus. Temos, pois, um grande sacerdote sobre a casa de Deus. Apeguemo-nos com firmeza à esperança que professamos, pois aquele que prometeu é fiel. Não deixemos de reunirmos como igreja, segundo o costume de alguns, mas procuremos encorajar-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia. Senhor Deus, é só até o 25. Bom, vamos orar. Senhor Deus, maravilhoso és, estamos aqui, Senhor, diante de Ti, Senhor, para glorificar e louvar o Seu santo nome, Pai. Estamos aqui de coração aberto, Pai, porque sabemos e temos consciência que não somos merecedores, Senhor, da graça que o Senhor nos dá, Senhor, da salvação que o Senhor nos promete, da vida eterna contigo, Pai. Mas nós pedimos perdão por todos os nossos pecados, Pai. Pedimos e imploramos, Senhor, para que nos ouça, Senhor, ouça o nosso clamor, Senhor. Não só de nós que estamos aqui reunidos na sua casa, Pai, mas daqueles também que estão em casa, Senhor, enfermos e não conseguem chegar até aqui. Ou aqueles que estão no trabalho, por algum motivo, também não conseguem estar aqui. Mas estão com pensamento, Senhor, firme e voltados para o Senhor, porque são seus servos, Pai, assim como nós. Senhor, eu ofereço esse culto, Senhor, em ação de graças, pela vida do meu Pai, Jesus, porque eu não mereço, mas eu orei, eu clamei, e o Senhor me ajudou. Senhor, eu peço, Senhor, e agradeço também pela vida do meu filho, Senhor, que esteve internado essa semana, Senhor, e hoje encontra-se aquela criança maravilhosa que o Senhor me deu, Senhor. Eu te agradeço, Senhor. Agradeço pelo Senhor me ouvir, por o Senhor ouvir cada filho que está aqui. Agradeço pela vida do Gabriel também, sobrinho do Luiz, que hoje também melhorou e foi para um quarto, Senhor. O Senhor é maravilhoso, nós sabemos disso, Senhor. Agradeço por tudo, Pai, peço, Senhor, humildemente que nos ouça mais uma vez em nossas orações, porque nós somos seus filhos, Senhor, seus herdeiros, Senhor, e estamos aqui prontos para a batalha, Senhor, em nome de Jesus, amém. Graças a Deus, louvado seja o nome do nosso Senhor, que é fiel e responde às orações, às nossas orações, amém? Vamos ouvir agora a palavra de Deus com o pastor Júlio, assentados mesmos. Vamos orar pelo pastor Júlio, por favor, pastor. Senhor nosso Deus, mais uma vez, ó Pai, chegamos a Ti, exaltando o Seu nome, glorificando o Seu nome, e Senhor, confessando, precisamos de Ti, a cada momento, a cada segundo. Nessa hora, Senhor, não é diferente, precisamos de Ti para que o Senhor use o Seu servo, de acordo com a Sua vontade, que o Seu Espírito Santo use e fale através dele, o que os nossos corações necessitam escutar. Que o Senhor use, ó Deus, poderosamente, em nome de Jesus. Amém. Pastor Júlio. Glória a Deus. Eu também saúdo a igreja com a paz do Senhor Jesus. Glória a Deus. Irmãos, durante esse dia, nós temos acompanhado como Deus ele tem, todos os dias, mas hoje nós temos visto e ouvido testemunhos do que Deus tem feito no meio do povo dele, né, para que nós possamos testificar e fortalecer a nossa fé. Nós cremos, mas Deus ele mostra, olha, eu estou operando ainda hoje. Operei ontem, eu opero hoje e vou operar assim até o último dia. Eu quero meditar com a igreja hoje no livro
de Êxodo, mas antes eu vou pedir para projetar, porque tem a ver exatamente com isso que está acontecendo agora aqui. Apocalipse capítulo 1, versículo 8. Mas depois nós vamos lá no livro do Êxodo de Israel, capítulo 3, tá? Apocalipse capítulo 1, versículo 8. Olha o que a palavra de Deus diz. Eu sou o Alfa e o Ômega, diz o Senhor Deus. Eu sou aquele que é, que era e que ainda virá, o Todo-Poderoso. Era e ainda virá. Ele está em todo o tempo, desde o princípio. É para que não tenha dúvida nenhuma, porque às vezes a gente fica ansioso, fica, né? Vem a dúvida, aquela coisinha chata, uma interrogação. Qual o caminho que eu vou seguir? Para onde que eu vou? Será que eu fico aqui? Será que eu vou para lá? Qual a decisão que eu vou tomar? Está me incomodando? E a resposta Jesus está dando. Ele está falando bem assim, ó. Eu sou o Alfa e o Ômega. Eu sou o primeiro e o último. Desde o princípio. Eu sou, eu era e eu virei. Então nós temos que acalmar o nosso coração, porque Jesus, ele está aqui agora. Como já foi dito aqui, ele está em nosso meio. Em nós e aqui agora. E para aqueles crentes que às vezes falam, não, para servir a Jesus eu não tenho que ir à igreja. Já ouviu isso? A palavra de Deus falou em Hebreus agora aqui, né? É necessário reunir. Tem que estar no meio da brasa. Brasa fora do fogo, o que acontece com ela? Ela apaga. É simples assim. Não tem esse negócio de eu sou crente na minha casa. Não é isso que a Bíblia diz. Brasa longe do fogo apaga. Faz um teste. Não faz não. Eu não quero que você apague. Fique no meio do fogo. Não se afaste em nome de Jesus. E se você estiver longe, volta correndo. Vem para cá, dá tempo. Jesus está te aguardando. Êxodo capítulo 3. Êxodo capítulo 3, a partir do versículo 1. Glória a Deus. Êxodo capítulo 3, a partir do versículo 1. A palavra de Deus, ela diz assim, até o versículo de número 14, tá? 15. Eu vou pedir para você projetar na mesma... Não, vai aí. Eu vou na minha versão, que é a nova versão transformadora, a NVT. Você pode acompanhar na sua Bíblia, tá bom? Não se preocupe não. Certo dia, Moisés estava cuidando do rebanho do seu sogro, sacerdote de Midian. Ele levou o rebanho para o deserto e chegou ao Sinai, o monte de Deus. Ali, o anjo do Senhor lhe apareceu no fogo que ardia no meio de um arbusto. Moisés olhou admirado, pois embora o arbusto estivesse envolto em chamas, o fogo não o consumia. Que coisa espantosa, pensou ele. Por que o fogo não consome o arbusto? Preciso ver isso de perto. Quando o Senhor viu Moisés se aproximar para observar melhor, Deus o chamou do meio do arbusto. Moisés, Moisés, aqui estou, respondeu ele. Não se aproxime mais. O Senhor advertiu. Tire as sandálias, pois você está pisando em terra santa. Vou repetir, porque é aqui que eu vou ficar depois, hein? Tire as sandálias, porque a terra, pois você está pisando em terra santa. Eu sou o Deus de seu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Quando Moisés ouviu isso, cobriu o rosto, porque teve medo de olhar para Deus. Então o Senhor lhe disse: por certo,
tenho visto a opressão do meu povo no Egito. Tenho ouvido o seu clamor por causa de seus capatazes. Sei bem que eles têm sofrido. Por isso, olha isso, por isso desci para libertá-los do poder dos egípcios e levá-los do Egito a uma terra fértil e espaçosa. É uma terra que produz leite e mel, com fartura, onde hoje habitam os cananeus, os hititas, os amorreus, os ferezeus, os heveus e os jebuseus. Sim, o clamor do povo de Israel chegou até mim. E eu tenho visto como os egípcios os tratam cruelmente. Agora vá, pois eu o envio ao faraó. Você deve tirar meu povo Israel do Egito. Moisés, porém, disse a Deus: quem sou eu para me apresentar a faraó? Quem sou eu para tirar o povo de Israel do Egito? Deus respondeu: eu estarei com você. Este é o sinal de que eu sou aquele que o envia. Depois que você tirar o povo do Egito, vocês adorarão a Deus neste monte, Horebe. Moisés disse a Deus: se eu for aos israelitas e lhes disser, o Deus de seus antepassados me enviou a vocês, eles perguntarão, qual é o nome dele? O que devo dizer? Deus respondeu a Moisés: eu sou o que sou. Diga ao povo de Israel: eu sou, me enviou a vocês. Deus também instruiu Moisés: diga ao povo de Israel: Yahvé, o Deus de seus antepassados, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó, me enviou a vocês. Este é o meu nome para sempre, o nome pelo qual serei lembrado de geração em geração. Até aqui. Até aqui. Irmãos, nós conhecemos essa palavra desde a escola bíblica dominical, lá na classe Cordeirinhos de Cristo, as crianças já começam a aprender isso. E glória a Deus por isso, porque eu não vou esquecer nunca mais. Mas eu louvo a Deus porque essa palavra, ela é viva. Ela faz aquilo que é segundo o coração de Deus. Ela produz efeito, ela é eficaz. E para chegar aqui, quando Moisés, ele tem esse encontro, foi quando Moisés teve um encontro com Deus, lá no Monte Santo. Quando ele viu aquela planta, algumas versões dizem sarça, não é? Que não se consumia. A chama não se apagava e aquela planta não se consumia, permanecia perfeita. Ela não era destruída pelo fogo. Moisés achou lindo aquilo ali, né? Sobrenatural, né? Que coisa linda. Como é que pode uma planta em que o fogo arde e não se consumir? Como é que acontece isso? Que maravilha. Ele ficou espantado. Só que ele não estava entendendo que quem estava se apresentando, se revelando, apresentando não, poderia, mas eu quero ter essa conotação. Quem se revelava a Moisés ali naquele momento, era Jeová, o Deus de Israel. Não foi por acaso que eu pedi para que nós antes lêssemos Apocalipse 1:8. Ele é, ele era e é o que há de vir. É o mesmo que se apresentou, que se revelou a Moisés ali no monte. O mesmo. Aquela conversa que Moisés teve ali. Vocês acreditam que ele está aqui agora? Hã? É só crente que crê nisso. Aquele mesmo Deus, entendeu, Felipe? Que estava ali no Monte Santo. Moisés foi levado ali para aquele encontro. Moisés foi levado àquele local, foi determinado por Deus. Ele não chegou ali por acaso, porque era um momento onde uma grande mudança aconteceria.
onde aquilo que estava sendo construído, olha só, hein, há 80 anos aproximadamente, na vida de Moisés, acontecia. Porque se nós formos olhar aqui, tem os versículos que nos dão a referência. No dia desse encontro, Moisés tinha aproximadamente, irmão Isaías, 80 anos. Sabe quantos anos mais ele caminhou com os egípcios, com os libertos do cativeiro, os hebreus? 40. Ele faleceu com aproximadamente, não dá para bater no martelo, né? 120, aproximadamente 120 anos. Na velhice vós dareis muitos, estou velho, não aguento mais, as pernas, né? Não é nada. A Bíblia fala, não se engane não. Na velhice você vai dar muito fruto, mas não é pouco não, é muito fruto. E Moisés era velho, irmãos. 80 anos é velho, não é, irmão? É velho. Nossa, velho é, não. Velho pode dar um tom preconceituoso, né? Ele é um ancião, fica mais bonito. Moisés era um ancião, era velho, entendeu? Para ficar claro para as pessoas que falam, eu estou velho, você não está velho. Os dias vêm para todos nós, mas é tempo de trabalhar, é hoje o dia, a hora é agora. A Bíblia não nos dá desculpa, mas eu não consigo ir na igreja, eu não consigo sair de casa, eu estou enfermo, eu acredito nisso. Eu daria testemunhos aqui agora, de pessoas que não conseguem mais, que choram, porque gostariam, porque reuniram a vida toda, mas não conseguem mais ir à casa do Senhor, porque não conseguem dar mais um passo. Dói tudo, irmão. Mas sabe o que é que a sanidade mental é perfeita? Não consegue ajoelhar para orar, nem sentar para orar. Sabe como é que ora? Deitado. E sabe o que Deus faz? Fala com a pessoa. E você sabe o que acontece? Deus responde. Intercede. Quando você estiver velho, você ainda vai dar muito fruto. Então não tem desculpa. Deus está falando aqui, irmãos. Essa conversa de crente não vir da igreja porque eu já aceitei Jesus, não entra nessa não, porque você vai perder essa chama que um dia ardeu no seu coração. Tem que estar no meio do fogo, porque o fogo apaga. E a palavra de Deus já confirmou aqui em Hebreus. Não é isso, irmão? Só me lembra o versículo aí depois, porque eu quero falar aqui ele. Hebreus 10. Isso, pode ler ele. Você pode projetar o Hebreus 10, 25? Depois a gente volta lá. E não deixemos de nos reunir. Olha aí só. É Deus que está falando ali, não é isso? E não deixemos de nos reunir, membros do corpo. Não deixemos de nos reunir, como fazem alguns. A cada dia aumenta mais. Mas encorajemo-nos mutuamente. Irmão, tem culto, irmão, tem vigília, irmão, tem oração, irmão, tem EBD, irmão, a igreja vai numa festividade. Nós não vamos passear, nós vamos ali adorar a Deus. É um trabalho para o Senhor. Irmão, vai ter ensaio do Adorarte, vai ter ensaio do El Shaddai é lá na sede, vai ter ensaio das Pérolas de Cristo, vai ter ensaio dos Embaixadores do Rei, vai ter reunião de obreiros, vai ter reunião de professores da escola bíblica dominical. Não deixemos de nos reunir, como fazem alguns, mas encorajemo-nos. Sobretudo agora. Olha só como é que Deus é bom. Sabe por quê? O dia está próximo. O fogo vai apagar. Vem para o meio do fogaréu. O fogo vai apagar. De alguns já foi extinto há muito tempo. Porque não tem azeite na lâmpada. E para a lâmpada ficar acesa, tem que colocar fogo nele, todo dia, o tempo todo.
Agora nós vamos para Moisés. Parece que uma coisa não tem nada a ver com a outra, né? Mas você vai ver que tem tudo a ver. Porque Moisés, ele tipifica Jesus. Ele é o libertador do povo que estava no cativeiro. Egito aqui tipifica o inferno. Faraó tipifica Satanás. Moisés, o libertador levantado por Deus, tipifica Jesus, o Cristo. Então, quando nós falarmos do Egito, nós estamos falando do inferno. Quando nós falarmos de Israel, dos hebreus, nós estamos falando de igreja. Quando nós falarmos de Moisés, nós estamos falando de Jesus. Porque o antigo, ele aponta para onde? Para o novo, para Jesus. Dito isso, antes de entrar aqui, eu vou recapitular rapidamente. Quem foi Moisés? Antes de falar de Moisés, as coisas com Deus não acontecem sem um propósito específico. Mesmo que para nós pareça casualidade, e nós não entendemos que não é, tudo que Deus fez e faz, Ele faz com um propósito. Porque o plano dele é melhor. O pensamento dele é infinitamente melhor. E o caminho dele é incomparavelmente melhor. Israel, durante muito tempo, peregrinou. Foi para o Egito. Durante muito tempo ficou no Egito, depois daquele período de grande fome. E aquele rei que os havia acolhido morreu. E depois que aquele rei que os havia acolhido morreu, sabe o que aconteceu? Vem um novo rei e tinha um detalhe. Israel, ele crescia de uma forma diferente. O povo se proliferava. E o rei, vendo isso, quando eu digo rei, eu digo a corte, os governantes. O que eles fizeram? Eles falaram, olha, essa gente é diferente. E eles foram escravizados no Egito. Durante aproximadamente 400, 430 anos. Aproximadamente. 4 décadas e mais um monte de anos aí. É muito tempo, né, irmão? Imagina que o nosso país tem aproximadamente 500 anos. Aproximadamente não, aí você pode falar de verdade. 500 anos. O Brasil é um recém-nascido, irmão. O Brasil é neném, é novinho. Foi aproximadamente o tempo que Israel ficou como cativeiro. Imagina, o povo de Deus submetido a um governante cruel, a um governo cruel, que os fez escravos, que os maltratava, e eles estavam ali cativos. Quando você vai lá no capítulo 1, Israel ele foi cativo, e quanto mais tempo passava, mais ele proliferava e mais ele sofria. Vou chegar em Moisés, tá? Vendo que o povo crescia daquele jeito, Faraó, ele baixa um decreto. Todo menino que nascer, ele vai ter que ser sacrificado. Mas mesmo assim, o povo continuava crescendo. E vendo que não estava funcionando o primeiro decreto, ele fala, olha, todo menino que nascer, joga no rio, no Nilo. Joga no Nilo. Todo menino. Aí no capítulo 2, um casal da tribo de Levi, o pai e a mãe de Moisés, tiveram um menino. A mãe de Moisés, a gente sabe que o nome dela era Joquebede, né? E esse menino nasce, e a palavra de Deus diz que ele era muito bonito. Moisés era bonito. Ele era tão bonito, que eles não tiveram coragem de sacrificar Moisés. Será que foi por acaso que nasceu aquele menino lindo? Nada com Deus é por acaso. Durante 3 meses eles conseguem esconder, porque neném com 3 meses grita. E Deus providencialmente coloca no coração daquela mãe de colocá-lo no rio. Parece que ela colocou o menino no cesto e falou, começou todo mundo a chorar, entrou em desespero, pegou o menino, está passando um rio ali.
Está lançada a sorte sobre ele. Vamos jogar ele no cestinho. E se alguém pegar, pegou. Se não pegar, morreu. Não é, irmãos? Não é. Com Deus não tem sorte nem casualidade. Era um plano de Deus que acontecesse assim. E tanto é que aquele cesto. E tanto é que aquele cesto, ele era de palha, mas revestido de betume e barro e betume. Para poder não entrar água. Com a tampa. Que cuidado, né? E aquele cestinho foi levado propositalmente próximo onde a filha de Faraó se banhava. O dia que era, quando era, eu não sei, eu sei que a mulher se banhava, era no Nilo. E nesse dia, a filha de Joquebede, a irmã de Moisés, como era o nome dela, irmã? Miriam. Pega o menino e coloca ali. Você vê como é que não é sorte? Colocou o menino ali e aquelas pessoas que estavam em torno da filha de Faraó viram aquele menino. E quando levaram aquele cestinho até aquela mulher, a filha de Faraó, a Bíblia não fala que é princesa, fala que é a filha de Faraó. Bom, como o homem era rei, ela devia ser princesa. A filha de Faraó. Tem uma conotação muito mais profunda, a gente poderia levar para um lado espiritual, mas eu quero contextualizar, eu não vou entrar nesse mérito agora. E quando ela pega aquele cestinho, e a Bíblia diz também que aquele menino, ele tinha uma vestimenta, eu não lembro o nome agora, que o identificava como hebreu. Quando ela pega o cesto, que ela abre, ela foi um menino, e o menino era lindo. A filha de Faraó ficou encantada, ficou maravilhada, extasiada. Moisés deu sorte. Não deu sorte, Moisés, irmão? Era Deus ali, irmão, que ela poderia pegar aquele cestinho e falar, some com isso daqui. Mas como era Deus que estava no controle, e quando Deus tem um propósito, nada nem ninguém tira ou muda aquilo que Deus colocou como propósito. E era propósito de Deus que Moisés nascesse, crescesse e passasse pelo que ele passou. E naquele mesmo momento, a Bíblia não disse se foi antes ou se foi depois, a Bíblia diz nesse versículo que ela fala para aquela menina que levou o cesto, olha, pega, leva, amamenta. E eu vou te pagar um salário por isso. Olha como é que Deus é bom. O menino que todos achavam que ia ser sacrificado, voltou para casa e ainda receberam para poder educar o menino. Significa o seguinte, Deus é maravilhoso. Deus tinha um propósito com Moisés lá dentro do palácio de Faraó, no governo de Faraó. Mas era necessário que antes que ele assumisse a posição que Deus tinha para ele fosse para a escola dominical. Ele tinha que ser educado à luz da palavra do Senhor. E dentro da sua casa, que era um lar hebreu, que tinha um Deus, que eles criam, que eles confessavam e que eles viviam, aquele menino foi criado no temor de Jeová, do Deus Todo-Poderoso. E no tempo certo, a Bíblia diz que, quando ele já estava grande, não fala a idade dele, tá? Não poderia ser com 13 anos, que ele já fez não sei o que tem e tal. Não fala. A Bíblia não fala a idade. A Bíblia diz que quando ele estava grande, eu entendo que foi a idade do entendimento, que ele já tinha passado pela educação, ele já tinha sido criado pelos pais, ele já tinha laço fraternal, o amor do pai e da mãe, o amor pelo povo dele. Deus faz tudo lindamente. Ele vai lá para o palácio de Faraó, volta para aquela mulher, para a filha de Faraó, que a partir de então, passa a ser a mãe dele, a mãe adotiva de Moisés. E eu grifei aqui, ela fala assim, olha, leve-o, amamente-o e darei um salário para você. Olha que coisa linda. Já pensou se aquela mulher não tivesse fé? Ela não pegou Moisés, botou num baúzinho e jogou no cesto, não. Aí é pela fé. Aquela mulher era crente. Era ou não era? Aquela mulher orou muito, não orou, Cristiane? Aquela mulher orou muito. Aquela casa deve ter dobrado o joelho ali diante do Todo-Poderoso. É teu, Senhor. É seu. É seu. E Deus, que havia preparado aquele menino, faz com que ele volte para casa para ser educado. E no tempo de Deus,
os próximos passos seriam dados, porque Deus ia ser glorificado através da vida de Moisés. No versículo 11, eu escrevi para não esquecer, que é muita coisa para falar de uma vez só. No versículo 11, Moisés já está na casa, no palácio, já era um homem. E antes disso, a Bíblia também diz que quando Moisés chega no palácio, quem dá o nome de Moisés para ele, quem é, irmãos? É a filha de Faraó. Por que o nome dele é Moisés mesmo? Porque foi tirado das águas, Moisés. Quando ela chegou lá, né? Esse menino é hebreu. E ele já homem. Lembra que ele passou os primeiros anos da vida dele na casa dele, dos pais? Ele sai para visitar os irmãos, segundo o versículo 11. Ele sai para visitar os irmãos, e ele criado no palácio. E quando ele chega no campo, quando ele sai, ele se depara com... Ali já é Deus trabalhando. Ele se depara com a seguinte situação: os seus irmãos sendo afligidos, o povo sendo afligido, e ele se entristeceu profundamente. E ele se entristeceu tão profundamente que ele tomou uma decisão. Ele matou quem estava açoitando os seus irmãos. E ele escondeu aquele que ele havia assassinado na areia. Alguma coisa fica escondida do pai? E nada fica oculto. Nada fica oculto. Irmãos, não faz nada. Às vezes a gente está entre quatro paredes e acha que ninguém está vendo, né? Só o Espírito Santo. Só Deus que está vendo. E às vezes a gente está num determinado lugar que a gente tem a falsa ilusão de achar que ninguém está vendo a gente. Ninguém está nos vendo. Irmão, sempre tem alguém vendo você. Um dia eu estava na roça, num lugar no meio do mato. E eu conversando com um cidadão que mora próximo lá. Eu falei, não, porque eu estava em tal lugar, que eu estava fazendo e tal. Ele falou, não, eu vi você lá, irmão. Eu falei, como que você me viu, meu irmão? Como que você conseguiu me ver ali? Ele falou, não, rapaz, tem um terreno lá em cima, aquele morro lá, que eu planto tal, e não sei o que tem. Eu te vejo lá, rapaz, eu vejo você lá. Eu falei, é mesmo? Que benção, hein? Quer dizer que você vê tudo, vejo tudo, irmão. Ou seja, sempre tem alguém vendo você. O Espírito Santo vê todas as coisas, mas às vezes eu acho que ninguém está vendo. Deus permite que veja. E Deus permitiu que Moisés fosse visto. E ele, quando vai falar com os seus irmãos, eles se levantam contra ele. Você está pensando que você é nosso Senhor, que você é nosso chefe? Você está achando que você é melhor do que a gente só porque você está na casa de Faraó? Você está numa posição diferente? Você é um assassino. Você matou lá o outro lá e enterrou. Você está pensando que ninguém viu, não? Irmãos, acontece que Faraó ficou sabendo disso. E o ódio daquele homem foi tamanho. Ele foi criado pela filha de Faraó. Ninguém sabe qual era a relação de Faraó com Moisés. Você viu uns filmes aí que Moisés tinha uma regalia dentro do palácio, não tem? Não está escrito na Bíblia. Moisés, ele foi educado pela filha de Faraó. Mas Faraó, a Bíblia diz que ele quis matar Moisés, o ódio dele era mortal. Sabe por quê? Porque não era o lugar de Moisés ali. Moisés estava ali por um tempo. Ele estava ali porque Deus estava trabalhando em Moisés e através de Moisés. Porque o alvo não era o palácio de Faraó. O alvo eram os hebreus que estavam cativos no Egito. Ninguém sabia, mas Deus sabia que aquela era a pessoa que Deus estava trabalhando para libertar o seu povo do cativeiro. Ou quando aquele menino bonito foi liberto da morte e colocado no cesto, foi por acaso. Não, era plano de Deus no ventre da mãe de Moisés. Esse está sendo gerado porque através dele o meu povo será liberto do cativeiro.
Sabe o que eu quero dizer com isso? Porque assim como foi com Moisés, é comigo e com você. Você duvida disso? Assim como foi com Moisés, é com você. Às vezes você chegou até aqui, mas até ontem eu estava no mundo. Mas acontece que Deus conhece o teu coração. A palavra de Deus diz, ainda antes que houvesse dia, eu sou. Deus sabe de todas as coisas. Tudo é dele. Ele sabe de todas as coisas. Não acontece nada por casualidade. Não tem casualidade com Deus. Era um tempo em que Moisés deveria ficar no Egito. Ele precisava ser educado ali, não precisava? Nasceu aquele menino lindo, né? Ô menino bonito, paparicado por todo mundo, com certeza muito inteligente. Ele foi ensinado em todas as ciências que um príncipe do Egito poderia e deveria ser ensinado. Ele era um privilegiado, Moisés, irmão. O homem sai dali cheio de si, não é assim? É, eu sei que é, porque se nós não tivermos cuidado, nós nos deixamos levar pelas coisas da vida. Eu estudei, eu trabalhei, fui promovido, tenho um cargo diferente, eu faço isso, eu faço aquilo, falo alguns idiomas, eu falo isso, eu faço aquilo, sou pedagogo, não sei o que tem, né? Eu sou bem relacionado, eu sou isso. Sabe de quem que eu estou falando, irmão? De Moisés. Moisés, ele era extremamente bem preparado. Pronto. Pronto para quê? Para Deus mandar ele para o deserto e falar, agora eu vou te mostrar que o homem não é nada se eu não for na vida dele. Agora eu vou tirar tudo isso que você acha que é seu, eu vou mostrar para você como que eu trabalho. E ele permitiu que ele passasse por aquela situação do assassinato, que Faraó o perseguisse, que ele peregrinasse. Não é à toa que o nome do filho dele era Gerson, peregrino em terra estranha. Ele chegasse no lugar que era Midian, lá na beira do Monte Santo. Lá no versículo 18, depois de toda a perseguição, de toda a saga, Moisés chega a Midian. E quando ele chega, é muito direto, quando ela diz, olha, Moisés, ele senta junto ao poço. Ele foi ali saciar a fome, a sede, e ali ele foi se aliviar. Quando ele senta para descansar, como Deus não deixa acontecer nada por acaso, quem é que chega exatamente naquele momento ali, por aquelas horas? As filhas de Reuel, as filhas de Jetro. Eram 7, a Bíblia deixa claro isso. E chegaram pastores também ali, porque Midian era uma região de pastoreio. Inclusive o sogro de Moisés era pastor, sacerdote e pastor. E elas são molestadas ali, elas são, né? Eles vão ali, não respeitam, e Moisés levanta e as defende. E não só as defende, como tira a água, elas foram ali para pegar água para o rebanho. Tira a água do poço, e quando elas chegam em casa, Jetro diz, nossa, mas por que vocês voltaram tão cedo? O que aconteceu? E elas contam a história para o pai. Só que Moisés não tinha vindo com elas, Moisés ficou lá. O que o pai delas falou, que era sacerdote em Midian e pastor de ovelhas também, tinha um rebanho? Por que vocês não trouxeram ele com vocês? Por que vocês não trouxeram esse homem? Que eu quero conhecê-lo. Será que foi por acaso que o pai, o sogro de Moisés até então não o conhecia, quis conhecê-lo? Irmãos, mais uma vez, tudo é um propósito de Deus. Um homem que era príncipe, hoje era um fugitivo, passa a ser fugitivo, chega numa terra estranha, um povo estranho, diferente de tudo que ele conhecia, e ali Deus permite que ele socorra jovens que estão sendo molestadas, e através desse fato, Moisés vai à casa de Jetro, e eu vou direto agora ao ponto. Indo à casa de Jetro. Não por acaso. Jetro, a Bíblia diz assim, que o casamento de Zípora e Moisés foi um negócio tão romântico, né, irmão? Hein? Não foi. Não é isso que a Bíblia diz. Jetro deu Zípora para Moisés. Vamos direto ao ponto. E nisso Deus tinha um propósito também.
E nasce um primeiro filho de Moisés, depois do casamento, que era Gerson. O nome dele não está na Bíblia por acaso. É porque nós tínhamos que entender o significado de Gerson. Peregrino sou em terra estranha. Eu e você somos peregrinos em terra estranha. Assim como Moisés era peregrino em terra estranha, ele estava aguardando a terra que mana leite e mel, a terra da promessa, Abraão, Isaque e Jacó. Eu e você estamos aguardando a Jerusalém celestial. Nós estamos aguardando a promessa que foi feita a Abraão, Isaque e Jacó, que aconteceu em Jesus. Nós estamos a promessa que nos foi feita em Jesus, que nós, assim como mulher, seremos e o veremos, e viveremos eternamente, na terra que mana leite e mel, Jerusalém, Jerusalém de Deus, a Jerusalém celestial. Depois de um tempo de pastoreio, olha só que coisa linda. A Bíblia diz lá em Atos que Moisés viveu aproximadamente 40 anos no Egito. Muito tempo, né, irmão? 40 anos, ele aprendeu muita coisa. Depois ele viveu mais 40, como pastor, servo, olha só, príncipe. Agora pastoreava, casada com uma pastora, e pastoreava, era submisso ao sacerdote de Midian, a Jetro. E aí ele teve que entender nesse processo que para poder ouvir a voz de Deus, eu preciso esvaziar-me de mim mesmo. Que senão eu não vou ouvir, eu não vou entender. Então foram necessários aproximadamente 40 anos de pastoreio no deserto, sendo submisso, obedecendo. Teve que mudar completamente os hábitos que ele tinha, viver numa cultura completamente diferente. Até que um dia, Deus leva Moisés até o Monte Santo. Agora eu posso deixar a folha cair, não tem problema não. Obrigado, Felipe. Até que um dia, lá no capítulo 3, a partir do versículo 1 até o versículo 7, olha o processo, hein? 40 anos de Egito, 40 anos de deserto, de pastoreio. Moisés era pastor. De príncipe a pastor de ovelhas. De príncipe a servo. Como príncipe ele podia tudo. Como servo, ele pode aquilo que o seu Senhor lhe determinar a fazer. E depois que Deus, conhecendo o coração de Moisés, olha quanto tempo sendo preparado para assumir a posição que Deus havia designado desde o ventre de Joquebede para Moisés. Parece que eu estou falando lá de alguns milhares de anos atrás, não parece, irmão? Não estou. Estou falando de hoje. Olha quanto tempo. E outra coisa, não é o tempo, é o propósito. Hoje eu pensava nisso. Eu posso viver 20 anos, posso viver 40, posso viver 50, posso viver 60, 80 ou até 120, 100, aí já é complicado. Mas vive. Não é o tempo de vida, é enquanto eu tenho vida, como que Deus tem se revelado através da vida que Ele me deu. Porque o tempo que Deus nos concedeu é para servi-lo, Moisés. Não é a quantidade de tempo, é arrependimento, é a entrega, é o serviço. Não se trata de mim. A Bíblia está falando comigo o tempo inteiro isso, está escrito isso. Não se trata de mim, se trata do outro. Deus nos chamou, nos capacitou, tem nos dado a autoridade do Espírito Santo, nos investido de responsabilidade. Não é para que eu fique bem na foto, não, irmão. É para que vidas sejam alcançadas, liberta do poder das trevas. Foi isso que Deus fez com Moisés.
Foi isso que Deus fez com Moisés. A responsabilidade que ele ia receber sobre ele era tamanha, porque ele tipificava Jesus. Moisés aponta para Jesus, o libertador. Era tamanha que ele tinha que passar por um processo. A Bíblia fala assim, olha, quanto mais é dado, mais... Às vezes eu não entendo isso. Quanto mais é dado, mais é cobrado. Não é quantidade, não. Não é quantidade. É responsabilidade. Porque tudo que Deus nos dá é extremamente importante, porque se trata de vidas, de almas. Ah, o cara é chato demais, vamos, larga esse cara para lá, você vai ficar perdendo tempo com ele, meu irmão. Hein? Ô Jesus, tem misericórdia da minha vida. Vai dar ouvido para um negócio desse. Jesus nos chamou para isso, irmão. Você não pode obrigar ninguém a nada, mas você tem que estar disponível, disposto para abrir o teu coração e trazer a palavra de salvação, de vida eterna. A gente não fala de amor? Isso que é amor. O que Deus fez através da vida de Moisés, que tipifica para Jesus, é um ato de amor. Deus, não é que ele desconstruiu nada, não. Moisés não teve que desaprender nada, não. Moisés foi feito de novo. Era um novo homem, uma nova criatura. Não teve reboco, não, entendeu? Não teve reboco, né? Não foi reformado, não. Ele foi regenerado. Deus o regenerou. Ele nasceu de novo. E através desse novo nascimento, mas foi um processo, porque Deus conhece a nossa estrutura. Mas ele abriu o coração e deixou Deus trabalhar. Até que chegou um dia que Deus fala, hoje eu desci aqui para conversar com você. Eita glória, hein? É Jesus, ele não desceu? Desceu ou não desceu? O Emanuel, ele se fez homem e habitou entre nós. Jesus, ele desceu para que nós tenhamos vida. Sem Jesus não tem vida. E aí a gente chega nesse diálogo. Versículo 11 em diante. Desculpa, versículo 1. Depois de 80 anos, essa conversa acontece. Aproximadamente, tá, irmãos? Aproximadamente 80 anos. Certo dia Moisés estava cuidando do rebanho do seu sogro. 40 anos cuidando do rebanho do sogro, não era dele. 40 anos já tinha que ter dado um jeito, não é, irmão? Hein? Já podia ter aberto o próprio negócio, estava cuidando da sua vida, já tinha rebanhos e mais rebanhos, já tinha um dinheiro aplicado, estava cuidando da própria vida, não estava? Não. Ele estava cuidando do rebanho do sogro. Ele tinha que aprender que tem que ser obediente, que tem autoridade. Eu não estou falando de terra, não, estou falando que é espiritual. Eu quero servir, eu quero ser obreiro, eu quero ser bênção na casa do Senhor, mas eu acho que eu estou podendo. Eu não quero me submeter, eu não quero me submeter à autoridade eclesiástica, eu não quero submeter a Jetro, eu acho que eu posso. Não vai. 80 anos depois, ele estava cuidando do rebanho do sogro dele, não era o rebanho dele. Ele vivia na casa do sogro dele, prestando conta para o sogro dele, e dando graças a Deus, e glória a Deus, e aleluia, porque ele estava ali, e ele estava feliz, ele tinha paz. E ele continua a conversa, e a conversa continua. Jetro, sacerdote de Midian, ele levou o rebanho para o deserto e chegou ao Sinai, o monte de Deus. Eu falei Horebe, desculpa, é Sinai. Ali, o anjo do Senhor lhe apareceu no fogo que ardia no meio de um arbusto. E esse anjo do Senhor não é um dos anjos das hostes celestiais de Deus, não. É o próprio Deus, foi o próprio Deus que se revela a Moisés em meio a chamas, naquela planta que ardia ali, no alto do monte. A Bíblia não falou que foi dentro da caverna. Está escrito caverna em algum lugar na Bíblia, irmão? Toda vez que você vê no filme tem uma caverna. Não foi na caverna, foi no alto do monte. Em que lugar que foi, eu não sei.
E quando eu tenho dúvida, eu vou lá em Deuteronômios 29, que aí eu paro de ficar pensando nas coisas. Aquilo que não foi revelado, não cabe a nós sabermos. Quando nós chegarmos lá na eternidade, se for da vontade de Deus, Ele conta. Mas não vai contar porque nós já vamos estar lá. É porque aqui as pessoas ficam imaginando, eu não acredito, problema seu, está escrito na Bíblia. E se você não estiver acreditando na Bíblia, a Bíblia é revelação, é para quem crê. Quem crê, entende. Discerne bem tudo e de ninguém é discernido. Não dá para ficar questionando. Não, a minha opinião é diferente, irmão. Eu respeito a sua opinião. Mas um abraço para você, querido. Eu fico com a Bíblia. O que a Bíblia diz é a nossa regra de fé e conduta. É a palavra de Deus, é Deus revelado. A Bíblia Sagrada não contém a palavra, é a palavra. E a Bíblia diz o seguinte, olha. Ali o anjo, no versículo 2, ali o anjo do Senhor lhe apareceu no fogo, apareceu a Moisés, que ardia em meio a um arbusto. Moisés olhou admirado, pois embora o arbusto estivesse envolto em chamas, o fogo não o consumia. Que coisa espantosa, pensou ele. Por que o fogo não consome o arbusto? Eu preciso ver isso de perto. Que fogo majestoso é esse? Que está queimando na planta e a planta não se consome. Já era para essa planta ter sido destruída há muito tempo. Como é que pode isso? Isso é sobrenatural, isso é diferente, que coisa maravilhosa. Acontece, irmãos, que a palavra de Deus, ela nos deixa claro o seguinte, 40 anos, 80 anos, 80 anos, e até aquele momento, ele não havia tido um encontro frente a frente com Deus. Ele não tinha tido, sabe o quê? Experiência com Deus. À medida que Deus trabalhava com ele estava tendo experiência. Mas essa experiência sobrenatural, porque o crente tem que ter experiência, irmão. Não pode viver da experiência do outro, não. E para ter experiência, tem que ter saído lá da carne, passado pela moenda, porque aí Deus, no momento certo, vai falar, está pronto. Agora, se eu falar, vai entender. Porque até então, se falasse, não ia entender nada. E ainda ia sair por aí contando revelação, falando sonho, falando um monte de besteira para os outros, porque não tem conhecimento, não vive, como é que vai contar? Como é que vai ter experiência? Como é que vai viver o sobrenatural? Vocês já viram isso, irmão? Ninguém viu, né? Ninguém viu, graças a Deus que ninguém vê essas coisas. Mas fica claro aqui, tá, irmãos? Se chegar para você, contando sonho, falando revelação, se não tiver de acordo com a palavra de Deus, a Bíblia diz o quê? Anátema, para lá você, longe de mim, some. Porque as coisas com Deus, elas se confirmam na palavra. Na palavra. Tudo que Deus fala se confirma na palavra. Se não estiver de acordo com a palavra, sai. Irmão, eu tive um sonho essa noite, que não sei o quê, só Jesus para ter misericórdia. Irmão, vocês não têm noção. Cada absurdo. A pessoa fala comigo achando que é Deus e é um demônio. E aí eu falo, olha, irmão, é o demônio. Tem um monte de demônio dentro da sua casa e vamos orar para Jesus repreender. Jesus tem misericórdia. Demônio. Glória a Deus, ainda bem que você falou, vamos orar. Moisés teve o primeiro encontro ali. Ali Deus falou com Moisés. E Moisés falou com Deus. A partir dali, essa conversa passou a ser direta e sempre. E ele continua falando ali, olha. Preciso ver isso de perto. Versículo 4. Quando o Senhor viu Moisés se aproximar para observar melhor, Deus o chamou do meio do arbusto. Para não ficar dúvida que era Deus que estava no meio do arbusto, que estava naquele arbusto que ardia em fogo, era o poder sobrenatural de Deus ali, chama de fogo. Moisés, já pensou Deus falando com Moisés? Que coisa linda. Moisés, é do jeito que ele fala com você, do mesmo jeito que ele falou com Moisés, ele fala com você também. Aqui estou, respondeu ele. Ele ouviu Deus falar com ele. Não se aproxime mais. Foi o Senhor que advertiu ele. Para aí, até aí está bom. Pois você está pisando em terra santa. Até então você não sabia quem eu era.
agora você sabe que eu sou o Deus de Israel, eu sou o seu Deus. A terra onde você pisa, ela é santa. Por que a terra é santa? Porque Deus é santo. E onde Moisés estava entrando, diante de quem ele estava, era Deus. Aquele ambiente estava repleto da glória de Deus. Está certo, irmãos, isso? Aquele ambiente estava repleto da glória de Deus. Olha o que ele fala para Moisés. Eu sou o Deus do seu pai, de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. Ou seja, Moisés, ele não sabia com quem estava falando. Deus se apresenta para ele, olha Moisés, ele sabia quem era Abraão, Isaac e Jacó. Ele cria em Abraão, Isaac e Jacó. Olha como é que quando Deus fala, Deus estava confirmando Moisés. Você lembra lá da Bíblia, lá da lei? Então, sou eu, Moisés. Ele sabia quem era Abraão. Eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. Eu sou o Deus da promessa. Sou eu que falo com você. Aí ele falou, opa. Ele ouviu, ele reconheceu, e aí ele passou a entender o que Deus estava falando com ele. Deus não deixou ele perdido. Deus se revelou para ele. Ele não sabia quem estava falando com ele, não. Mas Deus não nos deixa enganados, certo, irmão? E ele continua falando, Deus continua falando, olha, quando Moisés ouviu isso, quando ele entendeu, cobriu o rosto, pois teve medo de olhar para Deus. Quem sou eu para olhar para o Deus Todo-Poderoso? Eu não sou digno, eu sou um mortal. Eu fui criado por Ele, tudo é dEle, tudo é para a honra e glória dEle, eu não posso nada, eu não sou digno de olhar para Ele. Então o Senhor lhe disse, por certo, tenho visto a opressão do meu povo no Egito, tenho ouvido o seu clamor por causa de seus capatazes, seus feitores, malfeitores, sei bem quanto eles têm sofrido. Olha agora isso, ó, eu vou parar aqui. Por isso, desci para libertá-los do poder dos egípcios e levá-los do Egito a uma terra fértil e espaçosa. É uma terra que produz leite e mel, com fartura, onde hoje habitam os cananeus, hititas, amorreus, ferezeus, heveus, os jebuseus. Canaã. Sim, o clamor do povo de Israel chegou até mim. Eu tenho visto como os egípcios os tratam cruelmente. 80 anos se passaram, e o propósito era esse. Agora, vá, pois eu o envio a Faraó. Você deve tirar o meu povo, Israel, do Egito. Eu podia ter economizado e ter parado direto aqui, não é? Mas era preciso ter contextualizado, porque com Deus existe um processo. Comigo, com você, com todo aquele que é alcançado por Cristo Jesus pela salvação, existe um processo, não é assim, ó, né? Tem gente que entrou, aceitou Jesus hoje e já quer fazer com calma, é um processo, não adiante os passos, um passo por vez, deixa Deus tratar, vai chegar um momento que você não vai pedir, Deus vai falar, vem cá, ó. É assim que é, irmão, é assim que é. Algumas pessoas às vezes falam, por que eu não tenho oportunidade? Eu falei, porque eu cuido de você, porque eu te amo. Mas quer dizer, não, ninguém é melhor do que ninguém, é um processo, calma, calma, porque na hora certa, Deus vai te usar poderosamente, da forma como Ele quer. Agora, deixa Deus trabalhar, não vamos adiantar processo não, vamos lá para a casa do oleiro, deixa Deus moldar o vaso, deixa Deus trabalhar. Foi isso que Deus fez com Moisés, quando Ele tira Moisés do Egito, aquele menino lindo que nasceu, coisa mais graciosa, não foi por acaso, ele foi escolhido para ser o libertador dos hebreus, do Israel, do cativeiro. O libertador, para quebrar as algemas, as cadeias que prendiam Israel ao inferno, que é o Egito, e levasse eles por um caminho pelo deserto, para que eles atravessassem um Jordão,
Jordão espiritual, e tomassem posse da terra que mana leite e mel, que Deus prometeu a Abraão, Isaque e a Jacó. No tempo certo, de acordo com o agir e o tratar de Deus, o povo atravessou a terra, tomou posse da terra, e todo o tempo que eles estiveram na presença do Senhor, Deus os conduziu e eles foram vitoriosos. Não tem segredo com Deus. Vou tirar você daqui de cima, que você acha. Não é de cima não, porque não é de cima. Eu vou tirar de onde você está nessa posição. Eu vou te colocar no lugar que você vai se sentir extremamente desconfortável, porque a carne ainda é muito latente dentro de você. Ainda está muito soberana dentro de você. Eu vou te levar para o deserto, onde lá você vai servir, você vai obedecer, lá você vai ser pastor, lá você vai cuidar, e no tempo certo, eu vou te levantar, porque eu te chamei para uma obra. Ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Aquele que crê e for batizado, será salvo. E aquele que não for, já está condenado. Não é assim, irmãos? Reúne todo mundo e vamos em frente. Aí vai para a rua, vão cuspir na cara, vai ser xingado, vai ser esculachado, aí vai querer bater, eu já vi isso, pega a ripa, o demônio corre atrás e passa vergonha. Vocês acreditam que isso acontece, irmão? Vamos que vamos, irmão, aleluia, glória a Deus, fale língua, aquela confusão toda, e eu estou só olhando. Aí quando chega na praça, o vagabundo pega um pedaço de pão, uma ripa, e sai correndo atrás do irmão. Cadê Jesus nisso, irmão? Cadê o Espírito Santo nisso? Cadê o poder de Deus nisso? Está vendo como é que tem que estar preparado? Estou falando de Moisés. Agora, quando a igreja está pronta, a igreja sou eu, é você, o demônio vai se levantar. E você sabe o que você vai falar e o demônio vai correr? Eu te repreendo em nome de Jesus. Acabou a confusão na hora. E eu te digo mais, onde a igreja chega para evangelizar, corre demônio de todo lado. Você não está vendo, não, mas é um escarcéu. Quando a igreja chega, faz assim, ó, some tudo. E às vezes Deus permite que a gente veja. Deus permite que nós vejamos a correria. Quando a igreja começa a cantar, começa a gritaria, começa a confusão. Eu falei, Jesus, tu és maravilhoso, deixa gritar lá. Jesus está gostando. Deus está operando. Vidas estão sendo alcançadas. Quantos estão lá atrás do muro chorando? Quantos estão lá na cozinha, o pau quebrando dentro de casa, a pessoa lá na cozinha, Jesus operando, trabalhando, entrando com livramento, entrando com providência. Está vendo, irmãos? Está você sozinho aqui, ó. Ninguém está te vendo. Mas Jesus te chamou para essa obra. Mas foram 80 anos. Não aceitei Jesus hoje, daqui a 6 meses eu sou pastor, certo? Nem vem que não tem, não acredito, porque não é bíblico. Tem que ter experiência, tem que ter vida com Deus. Não apresse, obedeça, se submeta, porque Deus ele vai usar poderosamente. Amém, irmãos? Eu escrevi uma coisa aqui quando eu estava escrevendo, quando eu estava meditando. A misericórdia de Deus. Isso aqui é misericórdia de Deus. É a misericórdia de Deus na vida de Moisés. É a misericórdia de Deus através da vida de Moisés. É a misericórdia de Deus nas nossas vidas. Que Ele nos deixou isso aqui como exemplo. Para que nós vivamos isso. Não nos apressemos. Deixa Deus trabalhar. Deixa Deus trabalhar. Eu falo muito isso. Deixa Deus trabalhar. Vocês creem que Jesus está trabalhando? Eu vou dar um exemplo daqui. Eu não gosto de dar exemplo, mas eu não resisto, eu vou ter que dar um exemplo. Vocês assistiram? Assistiram não, perdão. Nós estávamos aqui. Domingo passado. Domingo passado foi anteontem, né? Irmãos, isso é o trabalhar de Deus. Vocês não têm noção de quanta coisa linda que eu ouvi. Eu ouvi.
Eu vou contar um outro segredo para os irmãos. Eu não assisto o culto depois em casa, não. O culto é aqui. Assistir o culto depois na internet, esquece. Talvez eu esteja errado. Mas olha, como que Deus ele operou diferente. Né, Deval? E eu louvo a Deus por isso. Isso significa o seguinte, ó. Não é por acaso. Estou sentindo uma presença gostosa. Isso significa, sabe o quê? O que aconteceu aqui? Foi a conversa que Deus teve com Moisés. Eu desci aqui porque eu estou te separando para fazer uma obra. E se tinha dúvida, eu não tinha. Mas ontem foi completamente confirmado. Completamente confirmado. Glória a Deus. Eu louvo a Deus pela vida da igreja. E que Deus ele continue falando mais e mais e mais aos nossos corações. Nesse último minuto eu vou pedir para Débora projetar Deuteronômios 29 e 29. Irmãos, esse versículo eu guardo ele de cor. Mas a gente não pode ficar falando as coisas de cor. Escreve na sua Bíblia, Deuteronômios 29, 29, grifa de todo tamanho assim. Quando a gente achar, quando a gente não estiver entendendo e começar a questionar, porque tem gente que faz isso. Olha o que a palavra de Deus diz. O Senhor nosso Deus tem segredos que ninguém conhece. Está pensando que está tudo aqui? É para agora. O que há de ser revelado é na eternidade. Não seremos responsabilizados por eles, mas nós e nossos filhos somos responsáveis para sempre por tudo que Ele nos revelou, para que nós façamos o quê? Obedeçamos os termos dessa lei. Há segredos que não foram revelados e não serão revelados. Ou eu creio, ou eu não creio. Você pode duvidar de mim, você pode duvidar do pastor, você pode duvidar de A, de B ou de C, mas da palavra de Deus, jamais. Ou eu creio, ou eu não creio. Se eu não estiver entendendo, vamos orar, vamos pedir a Deus que nos dê discernimento, porque essa palavra é revelada. Tem que ter o Espírito Santo na direção, senão não vai. E aí a gente ouve cada absurdo que chega a doer o ouvido, machuca de cada absurdo que a gente ouve. Sabe por quê? Porque não entende e fala o que quer, o que pensa. Não fala o que pensa, fica na palavra. Não entendi. Vamos orar, vamos conversar, vamos aprender juntos. Irmãos, e os mistérios, eles são grandes. Sabe por quê? Porque Deus fala no Salmo 91, verso 1, comigo de uma forma agora. Aí eu vou chegar em casa, eu vou abrir a minha Bíblia, eu vou orar ao Senhor, e Deus ele vai falar comigo de uma forma diferente. Sabe por quê? Porque Deus sabe o momento em que você estamos vivendo e passando, e essa palavra ela é viva. Não foi um homem que foi lá e escreveu, não. Foi o Espírito Santo que revelou a homens cheios do Espírito Santo, que receberam a revelação de Deus. Minha avó um dia já dorme no Senhor. Não tinha o que fazer. 10 filhos. O mais novinho no berço. E eu sou mais velho que ele, 3 anos. Ela não tinha o que fazer. A situação estava difícil. Minha avó, ela tinha um orgulho muito grande, que ela tinha um diploma de corte e costura de belas artes. E ela estudou para fazer aquilo. Deus sabe como é que foi importante aquilo para ela. Minha avó, um exemplo. Não tinha mais nada. Minha mãe casada em Vitória. Filho mais novo, o outro filho com 17 anos lá no Rio. Todo mundo ia para o Rio, né? Aquela época. E quando ela chega à noite, a aluna não tinha, minha avó costurava, não chegava. Deus trabalha.
Ela abriu a geladeira, só tinha água, minha irmã. Só água. Ela chorou, falou, meu Deus, o que eu vou fazer? No açougue eu não posso ir mais porque eu devo. Ali na mercearia, sem chance. Para o vizinho eu não vou pedir. O que eu vou fazer? Não tenho o que comer. Amanhã de manhã, meu filho está no berço. Ele vai levantar leite, eu não tenho dinheiro para comprar nada. Eu não estou conseguindo prover. E foi uma madrugada longa. E ela foi para o joelho. E ela abriu a Bíblia dela. E aí ela chorava e clamava. E Deus, num determinado livro que ela abriu, Deus se revela para ela. Falou tudo o que aconteceria. A partir daquela noite, até hoje que eu estou aqui na igreja aqui, é promessa de Deus na vida dos meus pais, na vida da minha avó. Lembra de Abraão lá? Foi desse jeito. Ela contou tudo que faria. Olha, todos os seus filhos, os seus netos, ela tinha preocupação se os filhos iam estudar. Todos vão estudar. Até aquele que está no berço lá, ele também vai. Aquele que você se preocupa que está lá no Rio, eu estou cuidando, ele está desse jeito, eu não deixo faltar. Deus começou a consolar o coração dela e começou a falar com ela, mas foi muita coisa que ela leu na Bíblia. Minha avó era aquela que tinha que ler, entendeu? Tinha que ler para ela, ela tinha que ler. Ela leu na Bíblia. Quando ela acordou de manhã, aliás, antes de acordar de manhã, é importante eu dar esse testemunho. Pessoal mais experiente, o pessoal vinha lá do interior, lá de Itaoca, aí vinha o caminhão do leite, aí passava em Cachoeiro, minha avó era muito conhecida, porque minha família é de lá, aí bate na janela, antigamente a casa na rua, né? Aí minha avó tomou um susto, aí foi lá do outro lado, olhou, era uma pessoa conhecida, lá da roça. A pessoa falou, Carmelita, eu trouxe para você aqui, ó, já trouxe o tecido. Eu trouxe o tecido aqui, fulano, beltrano, ciclano, não sei quem, para você poder preparar essa roupa aqui, porque você conhece, você tem negócio de molde antes, né? Eu lembro como é que era. Você já tem tudo aí, para você poder fazer. Ela falou, tudo bem. Não, mas o pessoal também já mandou o pagamento. Irmão, para receber uma costura, vocês lembram a guerra que era, né? Isso. Não, mas já mandou o pagamento. A vovó começou a chorar. Ele falou, está tudo bem? Não, está tudo bem. Deus é fiel. E o que ela recebeu foi o suficiente para ir lá na mercearia, pagar o que devia e comprar o que ela precisava. E a partir dali tudo muda. E mudou tanto que no dia seguinte ela foi procurar, sabe, Moisés? Quem disse que ela achou que ela leu na Bíblia lá? Quem disse que ela conseguiu encontrar? Até hoje que ela está. Hoje Deus deve estar falando para ela. Porque aqui na terra, ela nunca achou. Nunca. E não vai encontrar, irmão. Agora, só crê nisso quem tem fé. Porque Deus opera no sobrenatural, Felipe. É assim que Deus faz, meu irmão. Quando eu acho que é impossível, Ele opera no impossível. E a partir daquele dia, tudo mudou. Porque tinha uma mulher de fé dentro daquela casa. Tinha uma mulher que nunca negou a Jesus. E olha que eram 10 filhos. E eu louvo a Deus. Eu estou dando esse testemunho aqui para edificar a minha fé e a sua fé. Porque tem pessoas aqui hoje que estão passando por momentos difíceis de luta, que estão naquela situação. Eu não sei mais o que fazer. Deus está falando aqui agora. Submeta-se. Desça, reconheça, porque você vai ouvir a minha voz e eu vou entrar com... Aliás, eu já entrei com providência, mas é necessário crer e se submeter, porque aí vai entender, aí Deus vai usar. Minha avó era dirigente do coral, irmão, da Assembleia de Deus em Cachoeiro de Itapirinha, ela sabia música, estudou música, tocava acordeon, minha família, eu que não tenho nada. Minha família toda é de músicos. Partiu da minha avó. Durante muitos anos. E eu louvo a Deus. Que eu sigo o exemplo dela.
que seguiu o exemplo de Cristo Jesus. Essa palavra que eu quero deixar hoje aqui, irmãos, misericórdia de Deus. Você está sob as mãos do Todo-Poderoso. Deus não esqueceu e jamais esquecerá de você. Guarda Apocalipse capítulo 1, versículo 8. Ele é, Ele era e Ele há de vir. Ele não te desampara. Amém? Vamos, Gló. Graças a Deus pelo pão quentinho que veio do céu nos alimentar esta noite. Amém? Irmão, que Deus faça de nós, cada um aqui, um Moisés. Aí você vai falar, irmão Glauco, eu, Moisés. Não se subestime, irmão. Hoje eu estava passando ali perto da casa do pastor Júlio, na Pacheco ali. Estava passando bloco de carnaval, tive que dar uma volta, eu tive que entrar no meio e falei, Jesus tem misericórdia dessas almas escravizadas. Cadê o Moisés ali para tirar o povo do Egito, que está escravizado por Satanás? Vamos nos colocar na posição, vamos ser fiel a Deus, pedir orientação, sabedoria, vamos estudar a palavra, vamos nos preparar, porque Deus vai me usar, vai usar você para libertar uma alma. Aí você vai falar, irmão, mas Moisés libertou um povo inteiro. Lucas 15, 7 diz o seguinte, digo-vos que assim haverá mais alegria no céu por um pecador, não é por um povo inteiro, irmão, é por um pecador que se arrepende, do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Amém? Glória ao nome do nosso Senhor. Quinta-feira, às 19h30, culto das causas impossíveis. Se você não tem uma causa impossível, glorifica o nome do Senhor e venha orar com a gente, porque oração nunca é demais, a Bíblia diz, orai sem cessar. Para Deus não existe causa impossível, só existe uma causa, e Ele é poderoso para fazer infinitamente mais. Sábado, dia 8, temos o chá das pérolas, das irmãs aqui, de Interlagos, começando às 18 horas. Domingo, às 8 horas da manhã, nós temos oração. 8h30, o nosso café da manhã abençoado. 9 horas, EBD. Não fique em casa, irmão. Não assista pela internet. Venha participar conosco aqui na Avenida Pedro Bravin, 410, em Interlagos, Vila Velha. Domingo à noite, às 19 horas, temos oração abençoada por Deus, a nossa oração das 8 e das 19. E 19h30, nós temos o culto de celebração e adoração ao nosso Deus. Pastor, tem mais algum recado? Amém? Glória a Deus. Vamos nos colocar de pé, vamos orar para encerrar este culto. Amém? Querido e eterno Deus, Pai da misericórdia, Deus de nossas almas, te adoramos, Senhor, porque o Senhor se fez presente em nosso meio, porque o Senhor falou aos nossos corações. Não somos dignos, ó Deus, de receber tanta misericórdia e tanto amor de sua parte, mas o Senhor assim quis que nós estivéssemos aqui hoje, prostrados aos teus pés. Por isso te agradecemos, ó Pai, por mais deste momento que tivemos de aprendizado, que o Senhor falou conosco. Ó Deus, o Senhor conhece essas almas escravizadas que estão participando desta festa. Senhor, capacita-nos, usa-nos, Senhor, para que nós possamos falar do seu amor para aqueles que estão perdidos, aqueles que não te conhecem, Senhor, e aqueles que te conhecem e desviaram do seu caminho. Ó Deus, capacita-nos a cada dia, fala conosco, seja conosco, ó Pai. Leva-nos em paz para nossos lares, nos dê uma semana abençoada, que o seu Espírito Santo esteja todo segundo de cada dia conosco, nos orientando, nos constrangendo e nos ensinando, ó Pai, o que vem dos céus. É o que te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Fica, Senhor, já se faz tarde, tens meu coração para pousar, faz em mim morada permanente. Fica, Senhor, meu Salvador. Que o grande amor de Deus, o amor de Cristo
e as doces consolações do Espírito Santo seja com toda a igreja que aguarda a volta do Senhor Jesus até que venha. E digamos todos juntos, amém. Está encerrado, irmãos, em nome de Jesus.